Olá, boa tarde. Eu estou liberando aqui o áudio também de vocês. Se caso alguém quiser fazer alguma pergunta, coisa depois pode abrir. Vamos lá, né? Então, mais uma vez, boa tarde a todos. É uma alegria a gente estar reunidos novamente aqui. Eu vejo já algumas figuras que eu já vi em outras aulas desde que começou o programa no Oceano. Eu me chamo Jean, eu sou aqui da Dominus Evangelização em Marketing, então pode ser que alguns de vocês não tenham tido contato comigo ainda. E a gente tem dentro da agência produzido diversos conteúdos gratuitos e alguns são pagos. E essas aulas que a gente realiza todas as quintas-feiras, à 1 da tarde, são aulas gratuitas que fazem parte do programa do programa No Oceano, né, que é um projeto que a gente tem aqui de formação para as instituições, para a igreja, né? E cada mês a gente escolhe um tema diferente para trabalhar. Então, mês passado a gente trabalhou a animação vocacional no ambiente digital, e a gente teve 4 aulas, e esse mês a gente vai trabalhar planejamento estratégico, né? Então, lá dentro do site da Dominus tem um menu chamado Aulas ao Vivo, e lá você pode ter acesso a toda a programação desse mês, tá? Então, todas as aulas deste mês são voltadas a planejamento estratégico pastoral, né? E como que a gente pode desenvolver isso? Essas aulas, elas não vão esgotar o assunto, né? Assim, elas são uma pincelada de um processo que você pode fazer de forma simplificada para a sua comunidade, mas ele também pode ser mais desenvolvido, e aí a gente tem um curso que, inclusive, nesse semestre a gente vai abrir a turma, ainda não tem a data, mas a gente vai abrir em breve a divulgação, que é o curso de planejamento estratégico, onde aí, de fato, são algumas horas de aula. Se eu não me engano, o curso tem cerca de 18 horas de aula, que aí é um curso avançado, onde a gente vai no passo a passo mesmo explicar cada etapa, tá bom? Mas essas aulas que a gente dá durante o mês são aulas preparadas, e a gente entrega um conteúdo de qualidade também para que você possa já se familiarizar com os temas, tá bom? Eu queria dar algumas orientações. Se você tiver como deixar a sua câmera ligada, é bem importante. Por quê? Aqueles que já participaram de outras formações comigo já sabem disso. Quando a gente deixa a câmera ligada, a gente começa a prestar mais atenção à aula. Isso é comprovado de que a gente não se dispersa, né? Então, se você tem condições, você não está de forma inadequada vestida, você pode ficar com a sua câmera ligada, porque isso vai facilitar o seu aprendizado, tá? Porque isso nos ajuda no nosso psicológico, né, a acompanhar melhor as aulas. Então, eu recomendo que você deixe a sua câmera ligada, e isso vai te ajudar no teu aprendizado, tá bom? Então, tem aí um caderninho na mão, porque eu vou trazer vários passos aqui, e essa aula eu vou disponibilizar para vocês a apresentação. Então, no final, depois, eu vou pedir para a Ana liberar para vocês um link de um grupo. Esse grupo não é aquele grupo de GIF, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Então, a Ana vai mandar um link para todos vocês que se inscreveram, e vocês vão poder aceitar se querem ir para esse grupo de WhatsApp ou não. Nesse grupo, que não vai ter ninguém mandando mensagem que não seja eu ou a Ana, tá bom? Olha, só eu e a Ana podemos mandar mensagem. Nós vamos estar disponibilizando conteúdos para vocês. Então, durante esse mês, todas as apresentações, tudo que eu for colocando aqui, eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, tá? Então, vocês podem, daí lá no grupo ter, e aí vocês vão ter, inclusive, o meu WhatsApp. Se quiser depois falar comigo no privado, você pode me chamar no privado e conversar comigo sobre aquilo que você tiver dúvida, tá bom? E aí eu já antecipo aqui que no final desse mês de setembro,
aqueles que estão participando aqui do programa de mentoria, eu vou entregar para vocês um presente, uma surpresa bem legal, um material didático que a gente preparou de formação aqui, que é mais voltado para paróquias, mas não impede também de outras instituições adaptarem para vocês utilizar, que é um manual de formação. Eu não vou dizer sobre o que é ainda, porque lá no final perde a graça da surpresa, mas quem participar das aulas e estiver lá no grupo, a gente vai mandar para vocês esse manual, que era um sonho que eu tinha de fazer aqui. Mês passado a gente desenvolveu aqui, a equipe conseguiu desenvolver, depois de muito trabalho a gente conseguiu fazer, tá bom? Então, vocês vão receber esse presente bem especial, que era um... De fato, não é só palavras minhas, não. Eu tinha um sonho e um desejo de fazer isso. Eu quero um livro ainda sobre isso, mas como eu não posso escrever um livro agora, não vai dar tempo, então eu pedi para fazer um manual mais simples, mas já é um material que vai ajudar bastante vocês, tá bom? Mas vamos lá, então, que a gente vai falar sobre conteúdo, e é isso que eu quero trazer para vocês. Essa primeira aula, a gente vai tratar sobre o passo a passo para desenvolver um planejamento estratégico. Aqui eu não vou trazer de cara todas as etapas, elas são muitas. Então, assim, se você quer aprofundar, depois a gente, lá no curso do planejamento, você pode aprofundar cada item, porque são muitas etapas, vocês vão perceber. Mas aqui eu trago um geralzão que já ajuda você a entender, peraí, eu tenho um caminho a seguir na hora de desenvolver um planejamento pastoral, um planejamento estratégico, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que é muito importante se você quer desenvolver um planejamento estratégico é ter formação técnica e pastoral. São duas coisas diferentes. Às vezes, dentro do que eu vou percebendo da questão do planejamento pastoral, de diocese ou de paróquias, é que na igreja entender de pastoral não significa entender de fazer planejamento estratégico. E aí, às vezes, a gente vê planejamentos pastorais muito mal estruturados, muito mal desenvolvidos, e que, na verdade, viram aqueles documentos que vocês já conhecem, que ficam guardados na gaveta e nada sai do lugar. Então, por que que isso acontece? Porque falta formação técnica, metodologia, processos, entender processo, fluxo, técnica. Isso faz muita diferença. Então, são duas coisas distintas. A dimensão pastoral, eu diria que, por exemplo, você que está aqui, você conhece, eu tenho irmãs, eu tenho padre, eu tenho leigo consagrado, eu tenho agente de pastoral, vocês entendem de igreja, né? A gente entende de igreja, a gente participa há muito tempo na igreja e a gente entende do nosso negócio, vamos assim dizer. Mas pode ser que você não entenda de planejamento estratégico. Então, para iniciar um bom planejamento estratégico da comunidade, a gente precisa compreender que o nosso caminho ele vai ser muito desafiante, porque ele vai exigir de nós essa parte técnica, principalmente, e exigirá de nós resiliência. Quem trabalha com planejamento e não tem o lombo grosso, como diz lá em Santa Catarina, quando alguém tem o lombo grosso, né, as costas firmes, é porque já está laceado, né, já apanhou bastante da vida. Aí a gente diz, esse aqui tem um lombo grosso, né, esse já apanhou bastante da vida, já está pronto para aguentar o tranco. Quando você trabalha com planejamento estratégico, não pode ser, quem coordena não pode ser uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem resiliência. Ela precisa entender que ela vai errar, que ela vai cair, que ela precisa dar passos constantes e, na verdade, não só passos, mas ela vai precisar se levantar muitas vezes, porque ela vai errar muito. Faz parte. Então, o planejamento ele exige duas coisas muito importantes aqui para a gente, né? Ele vai ter a questão técnica que a gente precisa ter, ele é muito desafiante, ele não é simples. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a minha professora de planejamento me disse essa frase, eu nunca esqueci isso dessa aula. Ela disse assim, olha, eu conheço muitas empresas que planejam as suas ações, eu conheço outras tantas que costumam planejar e executar,
e aí tem um número menor do que as que planejam. Então, o número das que planejam é grande, o número das que planejam e executam é menor, e o número das que planejam, executam e avaliam é quase assim, ele é quase extinto, ele não existe. Na época ela dizia isso, né? E, de fato, quando se trabalha com planejamento, a gente tem uma tendência até faz o planejamento, mas a gente não executa, ou pior, a gente não executa e não avalia, não entende o que aconteceu. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque planejamento vai exigir de nós muita resiliência, continuidade no trabalho, a gente não pode desistir. Para aqueles que estão à frente do processo de desenvolvimento, é necessário muito treinamento, estudo e paciência com as pessoas, com a instituição, com a história da instituição. Você não muda uma cultura de 20, 30 anos da noite para o dia, você não vai conseguir fazer isso. E o planejamento, ele existe para nos desestabilizar, para nos tirar. Ninguém planeja para ficar no mesmo lugar. Ninguém planeja para ficar confortável. O planejamento, ele não é uma atividade que gera em nós conforto, tranquilidade. Então, ele nos desestabiliza. Então, quando eu decido fazer um planejamento, eu tenho que estar pronto para todos os percalços que vão existir na hora do desenvolvimento do planejamento. Eu vou lidar com pessoas difíceis, eu vou lidar com aquele que vai dizer, a gente sempre fez assim, por que agora o fulano quer mudar? Mas a gente era desse jeito, agora vem aqui alguém e vai dizer... Era desse jeito, mas agora não funciona mais, não dá, não tem condições. Então, você precisa ser firme, mas às vezes você precisa recuar. Você precisa entender a história, compreender as razões, né? Então, isso fica... você tem que ter muito cuidado com questões culturais da instituição. E aí, quando você tem a formação técnica sobre planejamento, você vai entender quando você vai fazer um diagnóstico, qual é a metodologia correta para fazer uma tempestade de ideias, por exemplo. Quando você entende a metodologia, alguém já pensou nos desafios que você iria enfrentar. Então, se você aplica a metodologia corretamente, você vai conseguir chegar no lugar que você precisa. É igual o padre quando vai celebrar a missa, ele tem um roteiro. Ele tem lá no missal toda a linha do que ele precisa fazer, ele não pode ficar mudando o roteiro. Está previsto lá o que ele precisa fazer. Então, existe um roteiro para o planejamento. Então, estude sobre isso. Quais são as fontes que eu posso usar? O site da Dominus tem muito material adaptado do meio secular para o religioso. Então, aquilo que tem de metodologia, de ensino ligado ao planejamento estratégico, no nosso blog tem muita coisa adaptada para a nossa linguagem. Porque o que acontece? Você pode pegar um monte de livro de planejamento estratégico e estudar. E eu recomendo que você faça isso. Mas se você não tiver a habilidade de olhar para o planejamento, para os conceitos de planejamento estratégico e adaptar a realidade religiosa, você vai ter dificuldade de aplicar na instituição. Vou dar um exemplo. Quando fala lá análise de concorrentes, o que muita gente diz para mim? Não, minha paróquia não tem concorrentes. A paróquia vizinha não é minha concorrente, ela pertence à diocese. Não é disso que se trata. Então, se eu não entendo o que significa concorrência para nós, enquanto igreja, e eu não consigo fazer essa vinculação do conceito técnico para o conceito técnico e dentro da dinâmica pastoral, eu vou ter dificuldade de organizar a metodologia. Então, é importante a gente estudar a técnica, mas ter essa habilidade de trazer para a nossa realidade. Então, você vai ver que no nosso blog lá tem bastante material que eu já faço isso. Alguém já estudou e já modificou isso para você. Então, eu recomendo que você olhe lá, tem muito material mesmo. Tem e-book, tem infográfico, tem uma série de materiais que você pode utilizar. Quais as áreas de conhecimento que eu preciso trabalhar? O que eu tenho que estudar, Jean, para fazer um bom planejamento estratégico?
Aqui eu vou apresentar para vocês algo importante, né? O conhecimento para a equipe de planejamento estratégico e o conselho de pastoral. Então, se você é uma paróquia, o conselho de pastoral precisa estudar. Você pode fazer um pré-planejamento, e aí eu recomendo que você faça isso. Por exemplo, essa própria formação, você pode passar no conselho de pastoral para eles assistirem. Você tem uma série de materiais lá dentro do canal no YouTube da Dominus, com aulas que você pode passar também para o conselho. Então, é importante que eles estudem bastante. E aí você vai trabalhar tanto com uma equipe de planejamento, vamos supor que você é uma congregação, uma comunidade, você cria um núcleo de planejamento que vai estudar e preparar o planejamento e vai desenvolver, elaborar o planejamento, vai estar à frente disso, e aí eles vão estudar esses itens aqui. Primeiro, o conceito, estrutura e como deve ser elaborado um planejamento estratégico. Essa é a primeira parte que você tem que estudar. Também lá no site da Dominus tem uma planilha chamada Etapas do Planejamento Estratégico Pastoral. Baixa essa planilha, ela já vai te ajudar. Conhecimento básico em Excel. A gente precisa saber usar planilha. É um dos instrumentos que a gente mais usa no planejamento. Plano pastoral diocesano, arquidiocesano. Uma paróquia que não estuda o plano de uma paróquia, uma instituição, uma comunidade que está inserida numa diocese, você precisa estudar o plano pastoral diocesano, arquidiocesano. Ele é um norte do que você vai atuar. Então, você precisa estudar isso. Entender sobre processo evangelizador, estudar como é o processo evangelizador da sua comunidade, como ele está estruturado hoje, como ele deveria ser, estudar sobre como a igreja pensa o processo evangelizador de uma pessoa, qual é o caminho, qual é a jornada que essa pessoa vai fazer, né? Igual eu falei para aqueles que estavam na vocacional, lá sobre a jornada vocacional, qual é a jornada da evangelização dessa pessoa? Tem um conteúdo, inclusive, sobre isso lá no blog da Dominus também. Hoje eu estou vendendo o blog adoidado aqui para vocês, mas é porque, de fato, tudo isso que eu estou falando tem muito conteúdo escrito lá sobre isso. Então, você precisa estudar sobre o processo evangelizador. Se um ateu chegar na sua paróquia, na sua instituição, qual o caminho que você pode apresentar para ele ter uma experiência com Cristo? Né? Então, isso tudo você vai precisar estudar, se debruçar, pegar as lideranças. Por exemplo, querigma. Estude o querigma. Entenda o que é o querigma. Conheça o processo pastoral, conheça o que é o processo formativo e catequético na igreja. Existem documentos fundamentais que você precisa estudar para desenvolver um planejamento. E isso não é aquele estudo, só um estudo teórico, não, é um estudo que você mapeia já ali ideias, você já vai identificando um possível cenário de trabalho, né? Por exemplo, quando eu pego um documento pastoral de uma diocese, agora eu estou fazendo um planejamento estratégico de uma congregação da parte de comunicação, estou com todos os documentos da congregação para estudar. Quando eu começo a ler esses documentos, eu já tenho do meu lado caderno, um monte de folha, um monte de material, porque eu vou anotando e eu vou separando aquilo que eu sei que vai ser recurso para eu utilizar no planejamento. Então, por exemplo, quais são os elementos fundamentais do carisma? Eu faço um bloco de anotação, elementos fundamentais do carisma. Quais são os elementos fundamentais da missão apostólica daquela congregação? Então, eu separo isso, eu vou fazendo blocos, porque isso me ajuda a mapear no meu cérebro primeiro, porque quando eu escrevo, isso também se organiza dentro de mim, e aí eu anotado, porque depois eu vou usar isso para escrever o planejamento, usar isso durante o trabalho mesmo. Então, faça esse mapeamento. Outra coisa importante aqui no processo pastoral é a gente entender a diferença entre evangelizar e pastorear. São duas coisas distintas, mas, ao mesmo tempo, trabalham juntas. E aí eu gosto de usar, e tem um texto sobre pastoral de conjunto, também que você pode utilizar e assistir, tem um vídeo também sobre isso, que existem duas coisas importantes que a gente precisa entender aqui. Primeiro, evangelizar, se a gente pode usar, tem duas passagens bíblicas que eu acho que ajudam a gente a entender a diferença entre evangelização e pastoreio, pastorear, né?
a dimensão pastoral. A evangelização, qual é a passagem bíblica que me norteia? É ide e anunciai. Que eu não lembro agora onde está isso, de cor eu sou péssimo para isso, mas eu não sei se é João, é coisa assim. Ide e anunciai. Essa passagem bíblica traduz o que é evangelizar. Ide e anunciai. O único objetivo que eu tenho é anunciar a boa nova. É fazer com que as pessoas tenham o choque da ressurreição, né? O contato com o ressuscitado, com o Cristo que é meu amigo e pode ser amigo dessa pessoa. Então, eu vou ide e anunciar. Agora, quando se trata da dinâmica pastoral, qual é a passagem bíblica? Quem é que arrisca me dizer aí no chat, ou pode abrir o microfone e me dizer? Vamos lá, quem arrisca? Começa, eu vou dar fala aí, a irmã, né? Irmã de Lene, não é isso? Você está ali falando. Pode abrir o microfone, irmã. Quem arrisca dizer? O Igor está dizendo é Atos 2, vamos lá. Eu quero que você me diga qual é a passagem que traduz a dinâmica pastoral. Vou dar uma dica, ela começa com id também. É um verbo de ação também. Ide anunciai, ide e... Foi tema de uma jornada da juventude, se eu não me engano. Ô, Ana, libera, tem gente entrando na sala. Tá liberando? Ide e fazei discípulos. Essa é a grande diferença que a gente precisa ter claro. Quando eu estou tratando de evangelização, é ide anunciai. Quando eu trabalho a dinâmica pastoral, pastoreio, que é isso que significa, eu estou tratando do ide e fazei discípulos. Então, é formação, é processo formativo que está ali. E é isso que eu preciso ter claro. Então, a pastoral de conjunto é essas duas coisas funcionando de forma harmônica. É a evangelização querigmática, o ide anunciai e o ide fazer discípulos que casam, que trabalham juntos. Então, o planejamento estratégico, sem esse entendimento, ele vai ficar com lacunas. Eu vejo, às vezes, planejamento estratégico que falta querigma ou que falta formação, porque eu não pensei no todo do processo. Entende? Eu preciso analisar desde o momento que chega uma pessoa na paróquia que não tem qualquer conhecimento sobre Deus e aquele que já tem. Então, é todo o caminho. Outro ponto importante é a história do padroeiro, dos baluartes da vocação, do fundador. São elementos fundamentais para o planejamento estratégico. Se eu não estudo isso, eu não respeito a história da comunidade, eu não respeito a cultura da comunidade, da minha instituição. Isso é um erro grave, porque eu preciso entender tudo isso. Por exemplo, aqui na Dominus é muito interessante, a gente fez a análise do planejamento estratégico agora recente, e os colaboradores são novos, a maioria deles, nosso time se renovou bastante nos últimos meses, e eles diziam assim para mim, Jean, a gente precisa entender a história da Dominus, eu preciso conhecer mais. E aí eu contei tudo. Eu tenho uma palestra para eles do dia que eu imaginei a agência, tal e coisa. Então, assim, quando se entende a história, eu abraço o propósito da instituição. Eu compreendo na sua essência o que ela é. E aí existem coisas que, quando eu vou executar, fazem todo o sentido que eu execute. Nossa, claro que eu tenho que executar isso. O meu fundador fazia isso. Ah, claro que eu preciso fazer isso, porque o santo, que é o padroeiro da nossa comunidade, tinha essa característica. E isso, como Deus, na sua providência, nos deu um padroeiro, porque eu acredito nisso, eu fiz planejamento pastoral de muitas paróquias, que era tão bonita essa experiência de fazer o planejamento, e eu dizia, eu vou estudar a história do padroeiro, e aí eu estudava lá, ó, basicamente, o texto histórico do padroeiro mesmo, fazia um estudo rápido do santo,
E eu olhava o perfil da comunidade e dizia, gente, é impressionante como a paróquia vai absolvendo partes da história do padroeiro e ela nem percebe. Por exemplo, paróquias franciscanas que era nítido que o trabalho caritativo era muito forte dentro da comunidade. Ou a paróquia franciscana em que o povo você via que tinha uma dimensão de alegria, de fraternidade, que era muito própria deles, era nítido aquilo. E aí, eu dizia, gente, vocês percebem que vocês têm dois elementos importantes do carisma franciscano? A alegria do evangelizado, de servir a Deus, isso é uma característica de Francisco, e outra coisa é a caridade. Francisco era pobre e vivia a serviço do pobre, né? Então, é muito interessante porque a gente, às vezes, esquece que a providência divina, ela se manifesta no ordinário da vida. Às vezes, aquele conselho de pastoral, na época que a paróquia foi fundada, nem imaginava, escolheu o nome de santo porque achou bonita a história e tal, nem pensou nisso, mas Deus quis aquilo. E se Deus não quis, Deus usa daquela decisão para formar o povo. Deus sempre tira de um mal um grande bem, né? Faz ali a sua obra, enfim. Então é importante que você estude a história do padroeiro, isso faz muita diferença. Tá? Existem elementos importantes ali para o planejamento pastoral. Eu, particularmente, gosto muito de fazer isso, porque isso enriquece as atividades evangelizadoras. Se eu olho para os baluartes, se eu olho para o padroeiro, eu digo, poxa, eu posso ter atividades que façam ligação com o padroeiro. Tá? Isso é muito bonito numa comunidade. E outro aspecto é liderança. Planejamento precisa de pessoas que estudem sobre liderança. Ninguém vai assumir o planejamento que você desenvolveu se você não é um bom líder e se você não tem um grupo de bons líderes para coordenar esse planejamento. Então, estudar sobre liderança é fundamental, certo? Então, aqui eu trago esses aspectos que são importantes aí para desenvolver. Engraçado porque aqui eu só estou tratando de formação técnica, de formação para o planejamento. A gente nem entrou nas etapas do planejamento. Aqui é como se fosse os passos que eu preciso dar antes de começar. Na verdade, é isso. Antes de começar o planejamento, eu preciso dar esses passos, né? Não é ir direto para o planejamento. A profissionalização da evangelização, né? Aqui, o que acontece? Um dos grandes desafios para a compreensão e as exigências do uso do planejamento estratégico na evangelização é a dificuldade de líderes e agentes pastorais compreenderem a necessidade de profissionalizar a evangelização. Sendo assim, eu recomendo que você explore esse tema, reúna os agentes pastorais para estudar e aprofundar a necessidade de tornar a evangelização cada vez mais profissional. Né? Isso não é transformar a igreja numa empresa, mas é fazer com que a evangelização aconteça de forma bem feita. Então, eu recomendo que você assista essa aula complementar que vai para você lá no grupo. A gente vai mandar para você o link dessa apresentação e manda também a aula. E você assistir ela é uma aula rápida, eu acho que ela tem uns 15, 20 minutos, tá? Então, eu trato especificamente desse tema. E aí você pode passar esse vídeo, inclusive, para a sua equipe. É legal que eles assistam. Defina uma equipe. Né? No âmbito organizacional, o conselho de pastoral deve ser responsável pela elaboração, execução e avaliação do planejamento estratégico. Quando eu falo conselho pastoral, pode ser que na sua congregação ou comunidade tenha um outro nome, mas não tem problema. É aquele conselho, aquele departamento que cuida da ação pastoral, da evangelização da sua comunidade, tá? Porém, para facilitar o processo de implantação, sugerimos que a comunidade defina uma equipe. Ela será responsável pelas seguintes tarefas. Geralmente eu dou o nome para essa equipe de núcleo de planejamento. Então, eu monto dentro da paróquia ou da diocese um núcleo paralelo, uma equipe de trabalho que se chama núcleo de planejamento, que vai coordenar o processo de elaboração, implementação, execução e avaliação. Isso não significa que eu eximo o conselho de pastoral da sua responsabilidade.
esse núcleo, ele prepara tudo para o conselho. Então, ele antecipa o trabalho e ele leva para o conselho, mas as tomadas de decisão são lá dentro do conselho, tá certo? Estuda todas as etapas para elaborar a elaboração do planejamento, define o calendário das atividades previstas para o desenvolvimento do plano. Tem um infográfico lá no site da Dominus que é assim, preparando um planejamento. Ele até vê ali, Ana, o infográfico. Ai, como é que é o nome, gente? É porque até eu me confundo com o nome, porque é o planejamento para planejar. Então, eu planejo o planejamento, tá? Mas tem lá o infográfico de planejamento. A Ana já vai pegar e depois ela já separa para mandar lá no grupo também. Reunir e organizar e estudar os documentos previstos na pesquisa documental, né? Aquilo que eu falei no anterior, existe um monte de documento que precisa ser estudado. Você pode dividir o núcleo de planejamento, ele pode ser dividido. Por exemplo, eu posso ter uma dupla que vai estudar só a parte externa, a análise externa do ambiente onde a instituição está. Então, o cenário externo. Essa dupla ou essa equipe vai estudar especificamente isso, dados do IBGE, dado socioeconômico, demográfico, faz essa análise externa. Já outra equipe, eu posso que fique responsável só pela parte interna da instituição. Então, eu posso separar isso para que cada dupla ou equipe estude documentos diferentes, que não fique todo mundo estudando o mesmo documento. Isso facilita o processo. Coordene o planejamento, coordenar o planejamento, execução e a tabulação de dados das pesquisas. Esse núcleo coordena isso, elabora os questionários, prepara as pesquisas, aplica as pesquisas e tabula e analisa esses dados. Então, essa parte ela é bastante intensa, ela precisa ser bem explorada, a parte de pesquisa, né? Por exemplo, no curso de planejamento estratégico, eu vou trabalhar e eu explico, por exemplo, quais são as pesquisas, que tipo de pesquisa, que tipo de formulário você pode usar. Então, existe uma série de pesquisas que você pode aplicar e esse núcleo precisa coordenar isso, precisa acompanhar isso, tá? Algumas dioceses, por exemplo, não sei se tem padre diocesano, aqui padre que está na cúria, mas algumas dioceses contratam institutos de pesquisa para fazer essa parte. Isso também é bem interessante. Coordena todas as reuniões e assembleias necessárias para a elaboração do plano. Essa equipe é responsável por organizar e coordenar o processo. Registra em ata todo o processo seguido no desenvolvimento do plano. Então, tudo fica documentado pelo núcleo de planejamento. Redigir, apresentar e fazer os devidos ajustes no documento final do planejamento. Quem escreve tudo é o núcleo de planejamento, não é o conselho, né? Então, o núcleo é que redige, faz a redação do documento e coordena toda a comunicação necessária com os envolvidos. Aqui é bem importante que essa equipe tenha pessoas da área da comunicação, porque aqui vai ajudar bastante no processo de comunicação. A gente, às vezes, quer fazer planejamento estratégico e a gente não trabalha com a comunicação, por exemplo, uma comunicação própria para o momento que está se desenvolvendo o planejamento estratégico. Você precisa ter isso, né? Eu vou criar o grupo de WhatsApp, eu vou montar por exemplo, se é na minha paróquia, eu quero uma decoração diferente no centro pastoral para o momento que a gente está vivendo. Geralmente, quando eu fazia planejamento estratégico nas paróquias, a gente montava todo um planejamento de comunicação para o planejamento. Então, o kit das reuniões, banner para colocar nos espaços principais, destacando o momento que está se vivendo, criando toda uma atmosfera, um clima de planejamento, de mudança, de expectativa, de futuro, porque isso tudo ajuda a fazer com que as pessoas abracem a causa, tá?
Defina um cronograma, então é de extrema importância que a equipe de planejamento faça um cronograma para a construção do plano, alguns pontos importantes na definição. Não faça um cronograma muito longo, vivemos em um tempo de muitas mudanças e o cenário pode mudar rapidamente. Por exemplo, às vezes a diocese, eu vou passar 2 anos fazendo diagnóstico. Quando você acaba o diagnóstico, já mudou o cenário. Então, se não existe isso, é melhor você fazer uma análise mais rápida e tomar decisões rápidas e começar a aplicar, e você faz constantemente novas reformulações, porque hoje, por exemplo, a maioria das empresas, elas fazem planejamentos praticamente anuais. Elas não planejam o cenário delas para muitos anos, não. No máximo 3 anos, assim, uma análise maior de mercado e tudo mais, de cenário, mas as mudanças é 1 ano. Eu fiz o planejamento estratégico da Dominus ano passado, agora em julho a gente já fez uma reavaliação e está mudando um monte de coisa. Então, assim, nem deu 1 ano de execução do planejamento e já tem mudanças, entendeu? Então, a gente precisa estar constantemente observando isso, então não leve muito para frente. Observe cada etapa do planejamento. Existem atividades que podem ocorrer simultaneamente. Outras vão precisar concluir uma para iniciar outra. Exemplo, as pesquisas podem ser aplicadas simultaneamente, mas a tabulação e a análise só pode ser quando a aplicação estiver sendo finalizada. Então, você tem etapas que podem ser feitas simultâneas, outras são etapas que você precisa finalizar uma porque é pré-requisito para outra, tá? Faça uma ampla divulgação do cronograma e atualize continuamente todos os envolvidos do processo. Esse cronograma é para divulgar, é para comunicar, é para estar constantemente explicando, dizendo para as pessoas, olha, vai ter a reunião, vai ter a assembleia, faça material que divulgue essas reuniões, e não de uma forma superficial, não, tá? Faça um material bem legal, bonito, que possa ser, de fato, atraente para as pessoas participarem do processo. Reuniões e assembleias. Em todo o processo de desenvolvimento do plano, será preciso inúmeras reuniões e algumas assembleias. Aqui eu apresento algumas que considero importante ter. Reuniões com as pastorais, movimentos e organismos. Então, se você se você é de uma congregação, você pode entender ali os departamentos, as áreas de atuação da congregação, né? Que nem, tipo, tem congregação que tem as obras sociais, os colégios, as paróquias, aí você tem os apostolados, ali você pode dividir isso. Maratona de entrevistas em profundidade com coordenadores e padres, então você pode aplicar entrevistas em profundidade, que são questionários elaborados e que você vai pegar determinado público para entrevistar ele e conhecer, saber o que ele pensa sobre determinada situação. E aí aqui é interessante também, eu não vou entrar em detalhes no que é entrevista em profundidade, mas se você digitar no Google vai aparecer bastante coisa sobre isso, e aí também você pode aprofundar isso lá no curso. Assembleias, né? Assembleia paroquial, assembleia de planejamento, assembleia provincial, você pode usar tudo isso. Eu não vou descer naqueles itens de baixo ali, porque você vai receber o material, mas ali eu falo sobre a duração, a quantidade e o público que você pode trazer para essas reuniões. E as reuniões da equipe do planejamento estratégico. Essas reuniões, elas são bastante frequentes e elas devem ocorrer durante todo o processo. Então, você tem aqui um grupo de tipos de reuniões e de atividades que você pode realizar para desenvolver o planejamento. E aí agora eu abro para perguntas para a gente conversar um pouquinho e tirar as dúvidas de vocês. Acho que o microfone tá liberado. Quem tiver alguma pergunta, dúvida, eu estou à disposição. Só abra o microfone ou pode perguntar ali no chat que eu respondo. Não, cheguei um pouquinho atrasado.
Vai ser gravado e vai ser colocado no YouTube? Sim, a gente vai deixar no... Na verdade, assim, eu hoje libero para edição, provavelmente na segunda-feira esse vídeo já está disponível lá no site, na mesma página que você fez a inscrição. Aí você vai ver que a aula vai estar disponível, aí você pode entrar lá e assistir ela por lá. Oi? O Igor está perguntando por onde se deve começar. Igor, na planilha que eu falei, lá as etapas do planejamento, lá eu tenho todas as etapas, mas o processo começa na pesquisa e no diagnóstico. Então, eu trabalho a pesquisa em duas atividades diferentes. Uma é a pesquisa documental, que é todos os documentos lá que eu falei que você precisa estudar antes, e a pesquisa aplicação, aquelas questionários e tudo mais que vão ser aplicados. Feito isso, eu vou para o diagnóstico. Então, tudo começa na pesquisa, na verdade, né? Assim, o planejamento, as etapas iniciais do planejamento é pesquisa, tá? Mas eu recomendo que baixe lá essa planilha, porque ela é uma planilha com todas as etapas mesmo. Não tem o descritivo, a explicação item por item de cada uma ali, mas tem o que se trata cada etapa. E eu acho que, se eu não me engano, a gente tem mais 2 e-books lá Tem um e-book bem interessante para os padres, que é como preparar o conselho de... A apresentação para preparar o conselho de pastoral para o planejamento, e tem uma outra que é um e-book sobre planejamento estratégico da evangelização. Ó, a Ana colocou, é o infográfico Planejando para Planejar, acho que é uma coisa assim. Ó, tá ali o link no chat. Você pode baixar, pegar ali o link e já baixar esse infográfico, tá? Ele está gratuito lá também no Como Fazer um Planejamento para Planejar, certo? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa observar ali. Tem alguns itens que já dá para começar a organizar, tá bom? Deixa eu te perguntar, Jean, esse planejamento, eu posso usar aquele 5W e 2H? Pode. É que existem várias metodologias, Roberto. Sim, existem muitas metodologias de planejamento. Eu, particularmente, não utilizo essa inteira, eu utilizo, na verdade, várias partes, vamos assim dizer. Por exemplo, existe uma metodologia bastante usada pelo Google, que é a parte de OKRs, por exemplo, que é uma metodologia que eu uso dentro da Dominus. O plano de ação, eu uso uma parte que é baseada nessa metodologia que você falou, mas outra parte eu mesmo adequei a minha necessidade, aquilo que eu penso como é o ideal para um planejamento. Então, estude as diversas, mas evite de olhar para um planejamento de forma muito complexa. Assim, quanto mais ele for simples, mais resultado você vai ter. Né? Eu gosto muito da teoria, apesar de eu ser muito prático, né? O meu perfil de profissional na análise minha comportamental, que eu fiz um processo de Vem para liderança, cá, por favor. uma das coisas que para mim, por exemplo, eu sou muito prático, mas eu gosto de estudar a parte teórica. Mas, Fez o quê? Ana, por favor, deixa o seu microfone desligado. Isso estava comendo aqui, né? E aí, o que acontece? Se você é muito teórico, a sua tendência é tornar o planejamento muito complexo, entendeu? Então, tente estudar o planejamento, entender, mas procure trazer para a prática, e às vezes a teoria não se aplica, ela não funciona. Então, eu particularmente faço hoje um planejamento bem mais enxuto do que aquela coisa toda complexa, que às vezes a teoria diz que o ideal era daquele jeito. Mas aí, por exemplo, plano de ação. O nosso plano de ação aqui na assessoria do dízimo, ele tinha um estilo até mês passado.
Até mês passado eu colocava a ação principal e para a ação tinha que ter cada tarefa que a pessoa tinha que realizar para aquela ação. O que eu percebi? Que os meus alunos tinham dificuldades de acompanhar a construção das tarefas, mas eles conseguiam definir as ações. Então, ora, se eu tenho que fazer o plantão do dízimo, eu não preciso que no plano de ação tenha lá, definir a escala do plantão do dízimo, definir como vai ser o local do plantão. Porque no modelo que eu tinha era assim, realizar o plantão do dízimo, na coluna do lado era todas as tarefas para que o plantão acontecesse. Eu percebi que fazer isso aqui para o pessoal era muito complexo. O que eu fiz? Eu tirei isso e deixei só aqui. Então, realizar o plantão do dízimo em todas as missas. Pronto. O coordenador sabe o que ele precisa fazer. A equipe sabe o que ela precisa fazer. Então, eu deixei o mais enxuto possível para que não seja complexo. E isso, tipo assim, não faz diferença. Executou? Executei. Então, tá tudo bem, entendeu? O importante é a execução da ação. E aí, claro, no trabalho de avaliação, você vai observar, olha, a gente está fazendo plantão, mas a gente está falhando nisso aqui. A gente precisa fazer um treinamento. Aí você vai observando esses detalhes, entendeu? Mas quanto menos for complexo, melhor. O Igor está perguntando, podemos usar o planejamento da diocese como fonte de pesquisa de dados? Também, Igor. Se a diocese tem, por exemplo, aqui em São Paulo, foi contratado a PUC para fazer o trabalho. Então, eu tenho um instituto que pesquisou, analisou cenários, fez todo um trabalho. Por que eu vou passar o trabalho fazendo uma pesquisa que já existe, entendeu? Então, eu vou pegar aquele dado. Agora, é importante verificar se ela é boa, se ela tem qualidade. Né? Geralmente, quando é um instituto, você tem dados mais reais ali, né? Então, você pode usar. E observe o tempo também, né? Eu uso muito dados do IBGE, que agora, por sinal, está mega desatualizado, mas ele também é um cenário de projeção. Então, o IBGE é feito a cada 10 anos, então ele projeta os outros 10 anos, né? Então, você consegue usar também. Uma coisa sobre a pesquisa, uma curiosidade, sabe uma coisa que eu gosto muito de usar e que as pessoas não têm o hábito de fazer isso? Para entender o cenário da comunidade local, eu procuro pesquisar sites de notícias. Então, por exemplo, eu entro no site de notícia da minha cidade e ali eu tenho um review de tudo que acontece na cidade. Então, por exemplo, eu consigo saber desde coisas ruins, violência, assalto, morte e tal, até coisas boas, aquilo que é atividade cultural, aquilo que é evento que acontece que dá milhares de pessoas. Isso tudo são dados sociais. Isso está refletindo ali a minha comunidade. Entendeu? Por exemplo, quando eu morava em Floripa, eu fazia essas análises para a comunidade que eu participava, e eu identifiquei, por exemplo, alguns pontos que não estava lá no site da prefeitura, por exemplo, mas Florianópolis era uma cidade que boa parte da população pratica esporte, né? 56% da população fazia alguma atividade física. Ora, isso é um dado importante se você está evangelizando na cidade de Florianópolis. Eu posso fazer eventos evangelizadores que usam a prática esportiva como gatilho para chamar as pessoas, que foi o que a gente fez lá. A gente criou a Copa Shalom, que era um evento, um campeonato de futebol, e criamos a Trilha da Paz, que era uma trilha, porque Floripa tem trilhas lindas, né? E as pessoas fazem muita trilha, a gente levava o jovem para as trilhas e fazia seminário de vida com eles, né? Anunciava o querigma durante a trilha. Então, a cada 15 minutos da trilha, parava e tinha uma pregação. Aí dava pregação de 5, 10 minutos, subia mais 15, parava, pregava. No final da trilha, o padre celebrava a missa e a gente fazia a efusão do Espírito Santo lá, que é o seminário de vida, acaba na efusão, né? Então, era muito legal e assim, seminário de vida normal no Shalom, quantos jovens? 3, 4. Trilha da Paz, 150, 180 jovens. Então, olha a diferença. Por quê? Porque a gente entendeu o cenário.
Se eu convidar o jovem para ir no encontro na igreja, ele não vai, mas eu convidava para ir para a trilha, ele ia. E lá na trilha, mal sabia ele que ele ia experimentar tudo que ele experimentaria também lá no centro de evangelização, entendeu? A gente precisa começar, eu acho muito interessante, o Papa Bento XVI tem um documento dele que eu não lembro qual é, ele fala sobre isso, que a igreja precisa, ele diz que o ambiente paroquial, ele é atual, que ele não é um ambiente que caducou, né? No sentido assim, ele não é mais atrativo ao povo. Inclusive, o Papa Francisco também fala no Evangelho Gáudio, mas o Papa Bento XVI vai dizer que é preciso criar novos espaços evangelizadores, né? Espaços evangelizadores e culturais. Então, ali entende-se muito sobre, por exemplo, a evangelização através da arte, da cultura, da comida. Pô, se a minha cidade, comida é algo que é cultural, cara, faz evento que tenha comida, entendeu? Você pode usar isso. Isso faz sentido. Então, analisar, quando você faz uma análise do seu ambiente pastoral, você consegue projetar muito bem o seu planejamento, entendeu? O que você não pode é não estudar onde você está. Você tem que estudar o seu povo. São Paulo, ele fez isso com maestria, né? No meio de grego eu me fiz grego, né? Em cada povo ele conseguia falar com aquele povo porque ele era aquele povo. Tá entendendo? Então isso faz muita diferença. Se você não fizer isso, você não estudar. Por exemplo, quando eu fui da comunidade, uma das coisas que eu ouvia dos irmãos que moravam nas missões no exterior, eles diziam o seguinte, que o grande erro, muitas vezes, quando você vai para um país ser missionário, é você achar que você vai transferir cultura. Tipo, eu sou brasileiro, eu vou para a Europa, para a Inglaterra, querer fazer o trabalho que se faz no Brasil. Não, eu preciso me enculturar aquele povo. O que aquele povo gosta? Agora, claro, pode ser que para aquela cultura seja interessante conhecer a minha cultura. Então, por exemplo, os irmãos lá na França fizeram um trabalho bem interessante, que foi criar uma lanchonete cujo nome é Bem Brasil, por exemplo. Ô, Padre Enivaldo, um abraço, Deus abençoe, fiquei feliz de ter o senhor aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Então, eles criaram lá a lanchonete Bem Brasil, que é uma lanchonete com a cultura brasileira. Então, isso atrai os franceses, entendeu? Então, você pode fazer isso também, tá bom? Mas é basicamente algumas dicas aí para a gente. A gente também já vai encerrando, nosso tempo aqui está acabando, mas eu quero agradecer vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, podem mandar lá no WhatsApp da Ana e tal, e eu vou tentando responder ao longo das aulas, tá bom? Aí a Ana vai mandar o link para vocês sobre o grupo lá, para a gente poder ir enviando as aulas e tudo mais, tá bom? Então, Deus abençoe, uma boa semana para vocês, espero que tenham gostado da aula e até a próxima quinta-feira, tá bom? Tchau!